Primeiro, eu estava, na época eu tinha ido a uma conferência internacional e tinha conversado com uma amiga minha que dá aula na Universidade de Viena sobre o livro Pode o Subalterno Falar, da Gayatri Spivak. E lá ela fala que o subalterno, quando fala, perde a condição de subalternidade. E eu fiquei pensando, como? Porque ela diz, porque falar, articular, fazer do verbo ato político, no sentido que a Hannah Arendt dedica à palavra, é não ser mais subalterno, porque o subalterno não pode, dadas as condições sociais, estruturais, etc., agir. Então, se eu posso agir, eu não estou mais em condição extrema de subalternidade. Eu posso estar ocupando lugares minoritários, mas não necessariamente subalternos, porque eu crio a potência da resistência. E eu pensei, como é que a gente está construindo usando a palavra enquanto ação política? Como é que a palavra pode ou não constituir ferramenta de mudança ou de construção do real? E aí a palavra, primeiro, é a narrativa que a gente constrói sobre a gente mesmo. É o saber de si. E aí vem um conceito que tem sido chave nos ativismos, mas que tem sido erroneamente utilizado, que é o conceito de saber pela vivência. Não é? Eu sempre... A lógica seria basicamente que só é possível falar da condição da mulher sendo mulher. Não é? Só é possível entender da condição de classe tendo, portanto, a vivência daquela situação. Então, saber se constituiria essencialmente por viver algo. Só que isso é um impeditivo. É um impeditivo na medida em que é colonizador. Quando eu digo, a partir da minha vivência, o que é ser mulher, e eu expando isso, como é impossível ser mulher de outra forma, eu estou colonizando a identidade do outro a partir de uma categorização minha do que é ser mulher. E é nesse sentido que os movimentos, e foi assim que eu trabalhei essa crítica, que os movimentos tendem a tomar áreas colonizadoras. Então, isso revela que o nosso saber sobre nós mesmos é colonizador. Como é que a gente pensa a nossa identidade? Como é que eu sempre venho pensando a minha feminilidade? A minha feminilidade, enquanto mulher trans, enquanto travesti, eu não costumo... Há quem diferencie mulher trans de travesti, mas no meu caso eu não diferencio, porque eu estou perdida em algum lugar entre as duas coisas. Um dia eu falo mulher trans, outro dia eu falo travesti, um dia eu me chamo no masculino, mas geralmente é esquecimento, viu, gente? Foram anos me chamando de falando masculino. É difícil você acertar seu próprio pronome. E aí eu penso, de que maneira colonizadora, a partir de vivências normativas em que se constitui essa feminilidade? Porque a vivência, ela não é simplesmente individual. Quando a gente fala a minha vivência, não é. A vivência tem classe, a vivência tem cor, a vivência está socialmente localizada, a vivência tem trajetória. E as vivências se compartilham a partir de coletividades. Então, dentre as múltiplas vivências, as que se articulam são geralmente as vivências que estão em condição de poder maior. E essas vivências colonizam outras. Aí, portanto, a gente vê a discussão entre o feminismo radical e o feminismo interseccional. Quando as feministas radicais, a partir da epistemologia de gênero delas, dizem que mulheres trans não podem ser mulheres. Mas por quê? Porque a narrativa de que a mulher é aquela que nasce com vagina é a narrativa colonizadora.
Ela é a narrativa majoritariamente construída. Esse é o discurso hegemônico do que é ser mulher. Discurso esse que, ao genitalizar, retira da condição de gênero toda subjetividade. Não existiria, portanto, um pertencimento. Se a condição é dada sem que eu possa me relacionar com ela de nenhuma maneira, não há pertencimento. E sem pertencimento não vai ter processo nenhum de identificação, porque eu não posso me identificar sem pertencer. Não é? Então, pensar a vivência como critério único para falar sobre algo é limitador das experiências, limita a multiplicidade e pode conduzir a um tipo de irracionalismo extremamente perigoso, que é quando a gente nega outros mecanismos de produção. O que eu estou dizendo não implica em negar a importância da vivência na compreensão dos fenômenos sociais, de gênero, etc. Implica em dizer que vivência não pode ser o único critério e apontar que esse tem sido um erro frequente dos ativismos. Então, o que eu digo não implica em supor que a vivência não possa ser uma ferramenta de conhecer a feminilidade, uma ferramenta de falar sobre. Implica em dizer que ela não é única e que ela não pode se pretender universal e ela precisa resistir à tentação colonizadora. Não é? Porque a gente tende, sobretudo quando a gente encontramos dentro de um discurso, todo mundo é assim, a gente vive procurando um discurso, né? O Lacan já falava disso, né? A gente vive procurando um grande outro para estruturar a nossa relação com o real. E, às vezes, quando a gente percebe um discurso estruturado, um discurso que nos representa, com o qual a gente se identifica, então a gente tende a transformar esse discurso numa espécie de verdade violenta, como propunha o Derrida. E o que são as verdades violentas? Verdades violentas são verdades que a gente não consegue questionar. São verdades que se tornam o único mote de observação do mundo, o único mote de observação do real. E isso é extremamente problemático. Não é por quê? Porque se eu olho a partir de uma única lente, eu estou pondo fim às multiplicidades. E não dá para falar de gênero, não dá para falar de feminilidade, não dá para falar de poder sem falar de multiplicidade. Não é porque se a gente tenta uma categorização, ela vai ser colonizadora. E aí vocês podem pensar, eu pensei também, mas esse discurso não vai recair numa multiplicação infinita das possibilidades de discurso, de modo a prejudicar as ações coletivas, de modo a prejudicar as demandas coletivas? Não. Porque as multiplicidades se encontram. Deleuze, no livro Mil Platôs, que ele escreveu com Guattari, ele fala sobre a diferença entre unidade e fluxo unitário. A unidade seria o pensamento único. Estamos em unidade, portanto pensamos todos iguais, caminhamos no mesmo sentido. O que seria o fluxo unitário? Nós nos encontramos dentro de muitas igualdades, mas a gente consegue construir a partir das singularidades. Não individualidades, porque individualidades te tira do conjunto, não é? A singularidade é sempre um processo de tornar a si mesmo, de tornar-se mulher, de tornar-se homem, de devir gênero, de devir alguém, não é? Então, a minha primeira questão foi justamente com a vivência. Ela não pode ser o único meio de conhecer, e ela não pode conduzir ao irracionalismo. Assim como conhecimento produzido por outras formas, por outras fontes, como a academia, por exemplo, precisa ser considerado. Precisa ser considerado não porque ele seja um saber soberano. A gente sabe que ele tem um status de saber soberano. O saber acadêmico, ou que se pretenda científico, tem um status de verdade, de saber soberano, etc. Porém, quando a gente nega esse saber radicalmente, o que a gente está fazendo é garantindo que esse saber continue da forma como é. Quando a gente se apropria dos discursos hegemônicos
e antropofagiza eles, então a gente consegue produzir alguma coisa nova.